Vamos dar início ao nosso programa nesse tema tão diferente que, como eu coloquei aqui no programa, nós vivemos com algumas pessoas da nossa família nessa condição e não sabemos na realidade o que é. Nós vamos falar de disfagia e ninguém melhor para discutir esse tema comigo do que uma fonoaudióloga, que tem realmente um trabalho específico para esse tipo de condição, que é uma alteração que acontece no esôfago. Esses profissionais trabalham com essa área específica do corpo e nós vamos receber no programa de hoje a Carla. Tudo bom, Carla? Tudo bem. A Carla Cassol, ela é fonoaudióloga e trabalha especificamente com pacientes que têm disfagia. Ela é especialista nessa área, tem mestrado também nessa área e vai explicar um pouquinho pra gente o que é a disfagia, né, Carla? Uma condição que as pessoas não conhecem muito bem. Sim. Então, a disfagia nada mais é do que uma alteração no processo de deglutição, né? O processo de deglutição, ele é dividido em 4 fases. Então a gente chama a preparatória, que é a parte de pegar o alimento, sentir o aroma, salivar. A oral, que trata-se do corte do alimento, da mastigação, da formação do bolo alimentar. E aí vai para a fase faríngea, que é o processo de engolir mesmo, que passa pela nossa laringe, e a fase esofágica, então, que é o caminho percorrido do esôfago até o estômago. Ok. Quando acontece a disfagia, acontece alguma alteração nesse processo? Exato. Então, a disfagia, ela pode ser considerada qualquer alteração durante todo esse processo, que inclui, então, desde a mastigação, alterações de mastigação, de movimentação de língua, de pressão intraoral, de vedamento labial. Então, se ocorrer um escape pela boca, é uma disfagia oral. E as alterações na laringe mesmo, questão do processo do reflexo de deglutição, do fechamento de epiglote, da descida desse bolo, e a disfagia pode ser também esofágica, que inclui as escaras, as feridas, os machucados que ocorrem durante o esôfago. Então o paciente que é disfágico, o paciente que tem disfagia, ou ele não vai conseguir mastigar bem o alimento ou engolir. Exato, de forma geral é basicamente isso. Como que a gente percebe isso nas pessoas que convivem com a gente? Desconfiar que alguém da sua família, por exemplo, ou você mesmo tem disfagia. Quais são os sintomas mais comuns? Então, a disfagia tem diversas causas, né? Então, a gente chama as doenças de base. Então, os pacientes que têm doenças de base, como o Parkinson, o Alzheimer, que têm sequelas de AVE, de traumatismo crânioencefálico, vão desenvolver disfagia, com certeza. E aí a gente tem também a presbifagia, que é uma disfagia em decorrência do processo de envelhecimento. E aí os sinais são tosse, engasgos, em alguns casos dispneia, que é a falta de ar mesmo durante o processo de deglutição. Quando a disfagia é oral, então o escape de alimento na boca, o paciente que não consegue manter aquele alimento, formar o bolo sem que haja escape, sem que escorra pela boca. Isso é bastante perceptível, né? É, bastante. E aí os outros casos como tosse, engasgo, mal-estar ao engolir, o paciente às vezes pode apresentar sintomas ficando roxo, né? Então, cianótico. E aí são sinais que a família pode perceber. Mas tosse e engasgo são os básicos. E realmente são 2 sintomas muito comuns de outras situações, né? Eu acredito, não sei se é uma realidade, mas eu acredito que muitas pessoas tenham esses sintomas e não procurem ajuda. Sim, muitos. Às vezes os próprios pacientes, principalmente os idosos, eles acabam por fazer adaptações próprias. Então eles acabam por cortar menor o alimento, eles próprios magam aquele alimento porque eles se sentem mais confortáveis de se alimentar assim. Ou seja, um alimento mais sólido, eles têm mais dificuldade ao engolir, que indica uma disfagia. Então a pessoa identificando essa condição, percebe que está tendo tosse, dificuldade ao engolir e assim por diante. Quem ela procura? Qual profissional inicialmente é mais indicado? Inicialmente o profissional indicado seria, na verdade, a fonoaudióloga, que vai poder fazer essa avaliação clínica e instrumental. Mas, como não é a realidade de todo mundo acesso ao fonoaudiólogo, a gente orienta que procure as unidades de saúde, os enfermeiros, os médicos e relatem os sintomas, porque às vezes eles vão receber uma informação que seja bem útil, né? E que vai ajudar na qualidade de vida deles, ou mesmo vão receber esse encaminhamento para uma fonoaudióloga poder reabilitar e ver as possibilidades de tratamento. Então, o mais importante é prestar atenção nos sintomas mesmo. Sim. Caso a pessoa não preste atenção e esse quadro vá se agravando, né?
Qual é o tratamento que a fonoaudióloga aplica a essa situação? Sim, a fonoaudióloga, ela vai trabalhar no intuito de reabilitar aquele paciente, seja com exercícios orofaciais, que a gente chama de fortalecimento de lábio, de língua, do próprio reflexo da deglutição, ou através de manobras, onde a gente consegue adaptar. Um exemplo, às vezes, um paciente com sequela de câncer, né, que às vezes houve retirada de parte da laringe, então ele precisa de adaptações para voltar a se alimentar via oral, né? E aí a gente trabalha com bastante manobra postural, de inclinação de cabeça, de deglutição mesmo. Basicamente o tratamento então são exercícios. São, Isso. E aí a gente é necessário verificar a possibilidade de via oral, de alimentação via oral desse paciente. Os pacientes mais graves, com disfagias severas, que são os vítimas de traumatismo crânioencefálico, com sequela cerebral mesmo, existe maior cuidado nesses pacientes, porque a gente tem que verificar qual é a possibilidade real daquele paciente estar comendo, se alimentando pela boca, seguro, com segurança. Sim. Senão a gente tenta vias alternativas de alimentação, que aí são as sondas, né? Isso. Caso isso aconteça e o paciente realmente esteja com um quadro mais agravado e precise da utilização da alimentação por sonda por um período, é possível que futuramente, após o tratamento, ele volte a se alimentar por via oral. A disfagia não é uma condição permanente. Em alguns casos chega a ser permanente, quando o caso é muito grave chega a ser permanente, mas assim, são tentadas inúmeras possibilidades e reavaliado com frequência na tentativa de que esse paciente volte a se alimentar via oral, né? Uma vez que a alimentação significa muito mais do que a manutenção, né? Com certeza. A gente percebe, Carla, em diversas condições clínicas, assim, pacientes que desenvolvem disfagias temporárias. Sim. Né? Essas disfagias temporárias fazem com que o paciente fique bastante desnutrido, desidratado, e nós precisamos alterar o perfil alimentar porque ele realmente não consegue comer um arroz, um feijão e uma carne. O que a gente altera? Depois eu vou falar bastante para quem está em casa aí sobre as modificações alimentares, mas eu queria que você já desse esse início aí de orientação. Quais são as maiores dificuldades? O que a gente corta por primeiro para esses pacientes? Sim. Então, existe essa prescrição alimentar, né? Existem pacientes que conseguem engolir facilmente um alimento pastoso, até mesmo sólido, e têm dificuldade no líquido, por exemplo, né? Então, o pastoso geralmente é o que se adapta melhor, né? O que eles conseguem se adaptar melhor. Existem hoje espessantes, né? Então, vocês nutricionistas trabalham bastante, né, com espessante alimentar, espessante de água, e a gente tende a adaptar a consistência de acordo com o que o paciente consiga se alimentar, que seja o suficiente para nutri-lo e que não perca a qualidade alimentar, principalmente, né? Em casa, usualmente, as famílias tendem a fazer um sopão e espessar aquele sopão, e isso perde a qualidade alimentar. Então, o paciente vai sentir menos vontade de comer, menos vontade de se alimentar, e aí vai gerar uma desnutrição. Vai ficando mais debilitado. Mais debilitado. Uma das alternativas que a gente pode sugerir em casa é o amassamento dos alimentos e não misturá-los, né? Amassá-los e deixá-los, se é o feijão, amassa o feijão, se é o arroz, amassa o arroz, se é o macarrão, amassa o arroz, ou o macarrão. E existem técnicas, então, o suco mais espesso, o suco de manga é uma técnica, ou espessar o alimento com maisena, com farinha, também são possibilidades acessíveis, né, a todo mundo, e que conseguem adaptar uma alimentação legal para o paciente. Do que você falou agora, eu achei interessante, porque quando a gente fala de disfagia, a gente vai direto pensando no pastoso. Sim. Porque teoricamente é o mais fácil realmente, mas tem pacientes que não necessariamente necessitam de toda essa restrição de consistência. Então o mais importante é procurar um profissional fonoaudiólogo que te oriente nesse sentido, né? Porque as pessoas em geral, quando percebem que estão com dificuldade de engolir, já começam a processar o alimento e perdem realmente muito valor nutricional. Sim. Quando o paciente chega ou para nutricionista ou para fonoaudiólogo, ele já está muito debilitado, né? Geralmente é isso mesmo que acontece. E uma dica é procurar o profissional quando sente de início os sintomas, porque aí a gente pode estar orientando
porque muitas vezes o paciente não consegue auto-perceber qual é a consistência que ele melhor engole, né? E aí a gente pode estar orientando e adaptando dentro daquilo, qual é o alimento que ele vai engolir com segurança. A gente trabalha muito com isso, né? Entendi. Que ele se alimente com segurança, sem aspiração, sem penetração, para não agravar o caso. Eu acredito que muitas vezes ele pode até conseguir engolir um alimento de consistência melhor, mas não faz isso por medo. Sim. Após a avaliação e orientação, esse medo, né, se torna a segurança. Sim, né? exato. Bom, para você que está em casa, eu acho que 2 dicas bastante importantes dessa conversa foram: primeiro, observar se você apresenta ou não algum desses sintomas e, mais uma vez, como forma de prevenção, procurar um profissional especializado, como a Carla, que está aqui conosco e trabalha diretamente nessa área, para poder realmente ter certeza do que está acontecendo e o quanto isso vai influenciar na alimentação diária, né, Carla? Sim, exatamente. O que você deixa aí de dica final para quem está em casa no dia a dia, né, com relação à mastigação, à deglutição, o que nós podemos fazer até como forma de controle e prevenção dessa situação? Sim. Então a melhor coisa a se fazer em casa é alimentar com calma, né? Muitos pacientes acabam alimentando-se bem rápido, né? Então é bem importante alimentar-se calmo, tranquilo, mastigar bem os alimentos, triturar bem e engolir com calma. Aquela pessoa que geralmente tenta comer, engolir, falar, respirar, ela vai acabar engasgando, né? Porque não consegue dar conta de todas essas funções ao mesmo tempo. Principalmente quem tem idoso em casa, eu acho que são as disfagias que mais passam despercebidas, porque quando é algum paciente hospitalar, então que a gente fala, né, que foi para casa após um hospital, ele já vem com essa orientação, o familiar já tem essa orientação, mas os idosos muitas vezes passam despercebido, né? Então uma orientação bem importante é alimentar esse idoso com calma, né, com cuidado principalmente, e observar esses sinais, né, de tosse, de engasgo, de falta de ar que esse paciente pode vir a apresentar. Carla, muito obrigada. Obrigada a você. Foi realmente muito esclarecedora a nossa conversa, porque é um tema que poucas pessoas conhecem, mas muitas convivem mesmo sem saber. É verdade. Né? Então eu espero que você que esteja em casa e comece a prestar mais atenção nos sintomas e saiba que esses profissionais que trabalham, né, com a fonoaudiologia estão aqui para nos ajudar nessas condições e você pode ter acesso a eles com certeza.